Pensa só, você está prestes a entrar num novo lar depois de passar décadas no deserto. Exatamente nesse momento, um momento super crucial, que Moisés faz um dos discursos mais fortes de toda a antiguidade. Hoje, a gente vai mergulhar no capítulo 4 de Deuteronômio para entender a lei que ia definir uma nação inteira, o alerta que ecoaria por séculos e o legado que, de certa forma, está vivo até hoje. E logo de cara, a primeira instrução já chega com tudo. É como se fosse um muro. Não acrescentem nem diminuam. O tom, desde o comecinho, é de autoridade total. Isso aqui não é uma listinha de sugestões, não. É um sistema completo, sagrado, que é apresentado como perfeito. É isso e ponto final. Então, para a gente entender essa mensagem, vamos seguir o fluxo do próprio discurso. Primeiro a gente vai ver como essa lei era uma promessa de vida. Depois, o que fazia dela algo tão especial. Na sequência, vamos entrar no alerta seríssimo contra a idolatria, a previsão surpreendente de exílio e perdão, e por fim, como toda essa ideia grandiosa se tornou ação na prática. Vamos lá, primeiro ponto. Essas regras chamadas de estatutos e juízos não eram só um manual de boa conduta, sabe? Elas foram apresentadas como a base e o alicerce da sociedade. Eram literalmente a chave para sobreviver e prosperar na nova terra. Mas o que exatamente quer dizer estatutos e juízos? Pensa assim, é como se fosse a Constituição, o Código Civil e o guia espiritual de uma nação, tudo junto. Essas leis regiam tudo, desde a adoração no templo até o jeito de fazer negócio no mercado. Era basicamente um manual de instruções para construir uma sociedade do zero. E olha, a coisa era séria, a urgência era total. O texto deixa uma condição bem clara desde o primeiríssimo versículo. Obedecer essas leis não era opcional, era o pré-requisito, o ingresso para poder viver e tomar posse da terra prometida. Ou seja, o que estava em jogo era tudo. Ok, mas por que seguir tudo com tanto rigor? O discurso vai além de uma simples ordem e começa a construir um argumento sobre identidade. Sobre o que faria de Israel uma nação diferente, excepcional aos olhos do mundo. A sacada aqui é que obedecer não era só uma coisa entre a pessoa e Deus, algo privado. Era para ser uma demonstração pública de sabedoria. A ideia que o texto passa é que as outras nações iam olhar para a ordem e para a justiça daquela sociedade e pensar: uau, esse povo é realmente sábio e inteligente. E, para deixar essa singularidade bem clara, o texto faz uma comparação tipo preto no branco. De um lado você tem Israel, com Deus que é descrito como próximo, acessível, o que se refletia em leis justas. Do outro lado, bem, por dedução, estariam as outras nações, com seus deuses distantes e, por consequência, leis que não eram tão justas assim. Essa pergunta retórica aqui, ela meio que resume tudo. O que definiria esse povo, o que o tornaria grande, não seria o poder militar ou a riqueza, mas sim essa proximidade com o divino. Uma relação que, segundo o texto, era única no mundo. Ok, agora a gente entra no ponto mais tenso de todo o discurso. A proibição absoluta contra fazer ídolos. É aqui que o tom da conversa muda. O comando é direto, mas a razão por trás dele vem de uma memória coletiva. Lá no Monte Horebe, o povo ouviu a voz de Deus saindo do meio do fogo, mas ninguém viu nenhuma forma física. A lógica é simples, mas muito poderosa. Se Deus não se mostrou numa forma, quem são vocês para tentar criar uma? E quando se fala em proibição, é proibição mesmo, total. A lista cobre literalmente tudo. Imagens de homem ou mulher, de animais da terra, de aves, de qualquer coisa que se arrasta, de peixes, até mesmo os corpos celestes. Sol, lua, estrelas, nada que foi criado no universo deveria ser confundido com o Criador. E por que um aviso tão severo? A resposta vem com essa metáfora forte, um fogo que consome, um Deus zeloso. A idolatria não era vista como um errinho bobo, era uma traição da aliança, uma quebra de contrato que provocaria uma resposta, bem, intensa e purificadora. A partir daqui, o texto dá uma virada quase profética. Ele antecipa que o povo vai falhar. Mas, e isso é fascinante, ele também já oferece um caminho de volta, desenhando um ciclo completo de desobediência e redenção. Então, a narrativa que o texto prevê é essa aqui. O ciclo começa com a corrupção, com o povo fazendo ídolos. A consequência inevitável? A dispersão, o exílio no meio de outras nações. Mas é lá no fundo do poço, no momento de maior angústia, que o arrependimento de verdade leva o povo a buscar a Deus de novo. E aí, o ciclo se fecha com a redenção, porque a aliança original nunca é esquecida. É um padrão bem claro de causa e efeito, de queda e graça. E agora, depois de toda essa visão teológica,
o discurso volta para a realidade, para a ação imediata. É para mostrar como esses princípios de justiça não eram só papo, mas estavam se tornando a base da sociedade na prática. E aqui a gente tem um exemplo concreto de justiça em ação. Pensa bem, num mundo onde a vingança de sangue era comum, criar cidades de refúgio era uma ideia revolucionária. Elas davam proteção legal para quem matasse alguém por acidente, fazendo uma distinção clara entre assassinato e homicídio sem intenção. E não é uma ideia vaga, não. Os detalhes são bem específicos. A tabela mostra as 3 cidades que foram estabelecidas a leste do Rio Jordão: Bezer para a tribo de Ruben, Ramote para os Gaditas e Golã para os Manassitas. Isso mostra que as leis abstratas estavam saindo do papel e virando realidade, com nome, endereço e tudo. No fim das contas, Deuteronômio 4 é um capítulo sobre o poder da memória, a lembrança do que foi ouvido, de uma lei, de uma aliança. O texto defende que essa memória compartilhada que constrói a identidade e determina o destino de um povo. E isso deixa uma pergunta no ar para todos nós. Como é que as histórias que a gente escolhe lembrar hoje estão construindo o nosso futuro?